Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é um vídeo super especial. Esse é o nosso vídeo de Top 10 Leituras de 2023. Então, a gente acabou aqui, então estou com a mesma indumentária que eu gravei os últimos 3 vídeos, né, as 3 partes do nosso Panorama Literário de 2023, onde nós falamos dos 25 livros e meio que nós lemos em 2023. E o meio aí já expliquei na terceira parte aí do nosso panorama. Né? Então a gente falou dos 8 primeiros livros na parte 1, mais 8 na parte 2, e os últimos 9 na parte 3, e esse meio aí que já foi devidamente explicado lá no vídeo anterior. E agora, diante desse panorama e diante desses 25 livros lidos e considerados aí ao longo de 2023, eu estou com a tarefa agora de escolher, de tirar, né, de sacar desses 25 livros aqueles 10 livros que realmente me chamaram a atenção, que realmente foram impactantes, foram interessantes, foram leituras empolgantes, leituras que realmente me tiraram ali da simplicidade, da mediocridade, vamos dizer assim, se destacaram entre esses 25 livros. E a gente está falando aí, obviamente, de livros das mais variadas categorias, né? A gente está falando tanto de livro de não ficção, quanto de livro de ficção, a gente está falando aí de clássicos da literatura, como também de livros mais contemporâneos. Então, nesse mix aí de 25 livros, eu pensei aqui 10 livros, aqueles 10 livros que realmente fizeram a diferença no meu ano de leituras de 2023. E aqui, a intenção desse vídeo, diferentemente dos vídeos anteriores, onde eu faço uma coisa um pouco mais ampla, tento dar um cardápio mais variado possível, inclusive com a nossa famosa teia literária, né, onde eu pego livros que, a partir daqueles livros que eu estou comentando, que eu li, eu conecto com outros livros aqui da biblioteca, então a gente faz um grande cardápio, faz uma entrega, assim, uma lista enorme de livros, para que vocês tenham aí o máximo de opções, né, conheçam, de alguma maneira tenham alguma informação sobre esses livros e se interessem para ler esses livros. Aqui não, aqui vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer uma conversa um pouco mais focada, né, sem conectar com outros livros. A gente vai falar basicamente dos 10 livros escolhidos. E aí a gente vai poder falar um pouquinho mais, falar de uma maneira um pouquinho mais detida. Claro que isso aqui, a ideia nunca é ser uma aula de literatura, a ideia aqui nunca é tecer teorias e mais teorias sobre esses livros. Aqui é uma conversa, como eu sempre digo, de leitor para leitores. Então aqui a gente vai falar de fruição literária, aqui a gente vai falar de experiência de leitura. Essa aqui é a alma do nosso canal, tá certo? E então a gente vai fazer agora um vídeo diferente dos últimos 6 vídeos que estão aqui no canal. Tanto as 3 partes iniciais do panorama de 2022, quanto as 3 partes do panorama de 2023. Sendo que no panorama de 2022 eu até comento na última parte, na parte 3, eu faço um top 10, mas é um top 10 bem rapidinho ali, somente citando os livros. E esse ano, para 2023, eu quis fazer realmente uma coisa um pouco mais detalhada, um pouco mais pensada sobre esses 10 livros. Por que escolher esses 10 livros? O que torna esses 10 livros diferentes? O que torna esses 10 livros especiais? Então esse é um pouquinho do que a gente vai fazer hoje nesse vídeo, que encerramos 2023, a gente fecha a página de 2023 e começa a olhar aí para 2024, para outras questões, para outros vídeos que a gente está preparando aqui para vocês, tá certo? Então essa é a ideia desse vídeo, nosso top 10 livros lidos em 2023, nesse universo aí de 25. Eu queria começar não pelos 10 que foram escolhidos, mas por 2 menções honrosas que eu achei importantes, porque certamente iriam entrar ali, foi por uma questão de detalhe, uma questão ou outra. Às vezes eu fazia a lista e colocava um deles, às vezes eu fazia a lista e tirava. Então esses 2 livros rondaram muito a lista dos 10 melhores, mas eu não queria deixar de citar os 2 aqui, porque são 2 grandes clássicos que merecem muito a nossa atenção. Primeira menção honrosa que eu queria fazer é a este livraço aqui, Édipo Rei, de Sófocles, né? Primeira parte da trilogia tebana, né? Aqui nós temos a história original, aqui a gente tem a origem de tudo, aqui a gente tem a origem do drama que vai gerar tantas e tantas consequências, né? Para o próprio Édipo, para seu pai Laio, para sua mãe Jocasta, para o povo de Tebas, ali que tem o seu rei confrontado, primeiro o seu rei morto, no primeiro momento, e aquele que assume a condição do rei, confrontado com uma tragédia imensa. Não é uma tragédia anunciada,
uma tragédia conhecida, mas nem por isso menor em suas consequências funestas aí para não só o Édipo, mas a sua descendência, né? Falamos aqui, certamente, falando em termos de trilogia tebana, estamos aqui conectando a tragédia de Édipo com o fim também trágico da sua filha Antígona. Então, não queria deixar de citar isso aqui nessa edição belíssima da Abril Cultural, capa dura, texto de apresentação fantástico, um texto posterior de análise muito bom também. Não fiz a leitura nessa versão aqui, mas vou querer fazer a leitura nessa versão, porque parece bastante rica. Mas independente disso, o texto em si, o texto de Sófocles, esse grande produtor de tragédias grega, né, um dos maiores trágicos entre os gregos, ao lado de Esquilo e Eurípides, Ésquilo e Eurípides. Então aqui temos um Sófocles no seu ápice, com sua grande obra-prima, Édipo Rei. Então queria fazer a menção honrosa aqui. Não entrou no top 10 por detalhe, mas certamente é um livraço que vale muito a pena ser lido. Um outro livro que não entrou no top 10, mas merece a menção honrosa, também é autor super clássico, texto também super conhecido. Quando eu mencionei nos vídeos anteriores, estava na cara que realmente me deu foi um sopro, né, de ânimo depois de ter levado aí um banho de água fria por conta de um outro texto. Talvez o pessoal esteja conectando aí as pistas. Eu estou me referindo aqui a Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Por que eu chamo isso aqui de um bálsamo depois de um banho de água fria? Porque, como eu comentei, né, nos vídeos anteriores, eu tive o prazer de conhecer um outro texto clássico do Fyodor Dostoiévski, que é o Sonho do Homem Ridículo. É um texto super conhecido que eu esperava muito e que na minha fruição, na minha experiência de leitura, não foi uma experiência tão boa por conta do rumo que a história tomou, né? A escolha narrativa do Dostoiévski. E aí depois, vamos dizer assim, dessa decepção, talvez a frustração literária do ano, né? Nós tivemos a frustração literária em 2022 e talvez eu tenha que colocar aí o Sonho do Homem Ridículo como sendo a frustração literária de 2023. Não por conta do texto em si, mas por conta da minha expectativa muito grande em todo aquele texto e acabou não se revelando, pelo menos na minha experiência de leitura. Mas aí, pouco tempo depois, né, eu li o Sonho de Homem Ridículo e um tempo depois li esse aqui, Noites Brancas, do Dostoiévski, um outro texto clássico dele, um outro conto clássico dele, e aqui, fantástico, né? Na verdade, uma novela, né? E aqui, Dostoiévski no seu melhor, no seu drama humano, nas imperfeições, nesse amor impossível, né? Nesse amor que parece querer superar aquelas diferenças, aquelas dificuldades, e no final nós temos aí a melancolia de Dostoiévski, né? Aquele tom amargo que às vezes caracteriza, né, os textos de Dostoiévski, e está aqui um exemplo disso. Então, Noites Brancas tem um Dostoiévski com aquele conhecimento profundo das fragilidades e dos defeitos e das desventuras que é capaz de passar a alma humana. Então, fiquei muito contente de ter, depois do Sonho de Homem Ridículo, ter tido o prazer de reencontrar o meu Dostoiévski, né, o Dostoiévski que está aqui presente em Noites Brancas. Como eu disse, não entrou por detalhe, mas não queria deixar de fazer a menção honrosa aqui a esse belíssimo texto que nós lemos também em 2023. Agora sim, finalizadas as menções honrosas, vamos entrar no top 10, nos 10 melhores. E aí tem de tudo. Vou começar por um livro que também ficou ali na beirada, entrava, não entrava, acabou entrando. É um livro importante, é um livro que tem um papel social, vamos dizer assim, não é uma obra meramente que se apresenta para um deleite, vamos dizer assim, né, do público, ou para o orgulho, ou para uma certa jactância do autor de dizer escrevi esse livro, mas é um livro que se propôs a, de fato, desenhar um retrato do país, um retrato dos problemas do país, do Brasil, e, principalmente, desenhar possíveis soluções para esses problemas. Estou falando aqui do livro Projeto Nacional O Dever da Esperança, de Ciro Gomes. Né? Um livro que tem suas polêmicas, tem seus defeitos, eu apontei esses defeitos quando eu comentei esse livro aqui no nosso panorama literário. É um livro que muitas vezes descamba para um discurso panfletário, para um discurso um pouco palanqueiro, né? Então isso tirou um pouco, vamos dizer assim, o peso, a consistência, talvez acadêmica ou talvez mais teórica do livro,
O livro passa por essas consistências sim, o livro trabalha a questão da teoria, trabalha a questão de conectar os problemas nacionais com possíveis soluções, soluções muito pragmáticas, pensadas realmente no ponto de vista de realizar esses projetos, realizar essas ações que poderiam fazer a diferença na história do Brasil. Mas, eventualmente, esse tom, que é um tom que me agrada muito, né, esse tom do diagnóstico e do prognóstico, né, da tentativa de resolver e não só apontar os problemas, mas às vezes ele descamba um pouquinho para essa coisa meio palanqueira, meio de solução assim do homem, do super-homem que pode fazer a grande diferença. Isso aí ficou muito com cara de campanha. Ele veio como um instrumento de campanha, né? O Ciro falou isso diversas vezes ao longo da campanha presidencial de 2022, que quem quisesse conhecer melhor as ideias dele, lesse o livro. O livro era esse aqui, então não deixa de ser um objeto de campanha também. Mas tem o seu lado bom, tem o seu lado de diagnóstico, tem o seu lado de prognóstico, como eu sempre disse. Um ponto forte aqui é que não só aponta problemas, mas também descreve soluções práticas, pragmáticas. Então isso aqui, acho que por conta disso, por conta desse lado bom dele, superando aí seus eventuais defeitos, ele entrou. Talvez esses defeitos tenham colocado ele numa posição um pouco abaixo do que ele ficaria se ele fosse todo naquela linha realmente da análise, do prognóstico, das soluções. Então não ficou tão alto, mas foi suficiente para entrar aqui no nosso top 10, né, no nosso 10º melhor livro lido em 2023, Ciro Gomes com seu Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Em nono lugar, ficou, talvez, novamente, um outro livro que poderia ter subido mais nessa escala, poderia estar mais alto aí no ranking, porque é de um grande nome, né, um fenômeno literário aí, nacional, com um livro também muito esperado, porque é sucessor de um grande sucesso literário, e que talvez pelas suas questões, pelos seus problemas, não alcançou aqui nesse nosso ranking uma posição um pouco mais alta, mas foi o suficiente sim, a sua consistência, a sua escrita, a sua não diria inovação, mas a sua técnica literária fora do comum, vamos dizer assim, que buscando uma técnica um pouco mais diferente, um pouco mais fora daquele padrão do narrador onisciente, e por conta disso, ele entrou aqui também no nosso top 10, entrou em nono lugar. Poderia ter sido um pouquinho mais alto, mas foi suficiente para ele entrar aqui no nosso top 10. Eu estou falando aqui de Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Grande livro, é um livro parrudo, aí, suas 300 páginas. É um livro que a gente consegue fazer uma leitura tranquila, é um livro que você consegue se engajar com algum desses personagens aqui. É um livro que tem um mistério, né, tem uma aura de mistério também. Esse mistério vai caminhando até para numa direção que você imagina uma coisa mais mundana, e no final acaba se mostrando até uma coisa mais exuberante, né, sob o ponto de vista narrativo, sob o ponto de vista da fantasia e da ficção em torno do livro. Mas é um livro que também, por outro lado, se tem esse lado dessa transcendência, dessa mística, que aparece muito fortemente no final do livro, por outro lado, tem um aspecto que é o aspecto que me pegou, é o aspecto que fez esse livro estar aqui na nona colocação do nosso ranking, que é a descrição que o Itamar faz das penúrias e das situações de miséria vividas pela nossa gente, pelo nosso povo aí dos interiores, dos rincões, né, anos-luz do Estado, anos-luz da proteção social, dos serviços sociais, né, da mão do Estado. Essas pessoas estão completamente abandonadas aí à própria sorte, e muitas vezes não só à própria sorte, mas subjugadas pela força, né, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais condições. Então aqui realmente é a descrição de uma pobreza, de uma penúria muito pungente. Como eu disse, herdeiro direto aí de outros grandes livros que fizeram isso, como Vidas Secas. Mas aqui isso é feito de uma maneira realmente assim, aterradora em alguns momentos, em algumas descrições aqui. É aquela ideia que você tem da pessoa que tem uma condição difícil, sofre um revés, aí sofre outro, aí quando você acha que a pessoa está melhorando um pouquinho, sofre um terceiro revés. Então assim, parece que é eu diria, não é uma desventura, não, eu diria assim, uma falta de sorte, uma sina, eu diria isso, talvez a palavra seja essa, uma sina ao fracasso que é o tempo inteiro reafirmado, continuado, ressaltado, né, ratificado por um destino que nunca se torna uma luz no fim do túnel, é sempre um buraco cada vez mais fundo. Né? Acho que isso passa um pouco do que foi esse livro para mim, do que esse livro deixou de marca em mim,
é essa descrição dessa miséria de uma maneira muito pungente, muito forte, muito sentimental, assim, muito tocante para quem lê, porque você se coloca naquela posição daqueles personagens e você, de alguma maneira, o Itamar consegue, né, com o seu talento de escritor, que é inegável, consegue lhe colocar naquelas posições e você sente, né, de alguma maneira, né, mesmo que seja uma fruição meramente literária, mas lhe transporta para aquela condição e você, pelo menos em alguma dimensão, você vive aquelas dores, né, e você se ressente, você se conecta com aqueles personagens a partir dessa descrição da dor e da miséria que eles passam. Então, colocou o Salvar o Fogo aqui na nossa 9ª colocação, aqui no nosso ranking. Como eu disse, poderia ter subido um pouco mais, o livro tem algumas questões, tem eventualmente alguns clichês aqui que, né, incomodaram um pouquinho, mas, como eu disse, se o clichê, sob o ponto de vista de eventualmente alguns personagens ou de algumas ações, iniciativas e comportamentos que pareciam meio óbvios demais em alguns pontos, por outros, a descrição que ele faz aqui dessa vida dura e das nuances e das minúcias dessa dureza da vida, colocaram o Salvar o Fogo aqui no nosso 9º lugar, nosso ranking de melhores leituras de 2023. Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Nosso 8º lugar, aí já caminha por uma outra dimensão. Da mesma forma que a gente falou aqui muito da ficção do Itamar Vieira Júnior, aqui eu vou voltar, né? Já tinha vindo aí do Ciro Gomes com o livro de não ficção, aqui depois de ficção do Itamar, e agora eu vou voltar para a não ficção. É um livro que me chamou muita atenção, por ser um livro que trabalhava questões que vão na contramão desse mundo super acelerado, desse mundo hiper baseado na velocidade, baseado na multitarefa, né, de todo mundo estar conectado o tempo inteiro, né, e tá rodando na velocidade da internet, na velocidade do WhatsApp, na velocidade do Facebook, do Instagram, e de repente vem um cara que se coloca assim, olha, tem gente vendo o mundo de outra forma, e tem gente vivendo esse mundo de outra forma, de uma forma mais saudável, de uma forma mais voltada para a atenção de si mesmo, né, para um tratamento mais, eu diria assim, um tratamento mais justo para com o tempo. O seu próprio tempo, né, a sua existência nesse tempo louco, mas que no final das contas é o tempo que a gente faz. Né? O que a gente faz com o tempo define um pouco a nossa relação com esse mundo tão caótico que a gente vive. Então, se a gente consegue cuidar bem do tempo, o tempo vai cuidar bem da gente. Então, essa frase me fez lembrar aqui uma frase que eu ouvi de um grande mestre, que não está mais entre nós, mas foi uma pessoa com que eu convivi muito aqui, um sociólogo baiano, chamado Geis Pinheira, que ele dizia exatamente isso. Você tem que tratar bem o tempo para que o tempo trate bem de você. Então, é isso que eu acho que é a proposta desse livro aqui que ficou no nosso 8º lugar no ranking de melhores leituras de 2023. Estou falando aí do Kal Honoré com o seu Devagar, aqui falando sobre esse movimento, nessas várias iniciativas ao redor do mundo que buscam dar um melhor sentido para o tempo, né? Dar um propósito mais claro para as coisas que a gente vai fazendo, não fazer as coisas de maneira automática, não fazer as coisas de maneira acelerada, o correr pelo correr. Eu sempre faço também uma diferença, né? As ações cinéticas, meramente cinéticas, o movimento pelo movimento, e as ações dinâmicas, as ações que de fato levam, né, você para um outro patamar, você para um outro lugar. É um movimento com sentido, e não um movimento pelo movimento. Então aqui eu acho que é bem na linha do que o Honoré faz aqui, com suas várias iniciativas, né, essas iniciativas que ele coletou, que ele percorreu, que ele experimentou ao redor do mundo, né, iniciativa no campo da gastronomia, iniciativa no campo do urbanismo, iniciativa no campo do sexo, inclusive, da questão da velocidade, né, em todas as áreas da existência humana. Então, livrinho muito interessante, traz uma lição muito legal para os nossos dias atuais, que faz a gente refletir sobre, de fato, o que é que nós estamos fazendo com o tempo. Né? E se a gente não tratar bem o tempo não vai tratar bem da gente. Então, é a lição que passa aqui do Kal Honoré. Esse entrou no 8º lugar, sim, poderia ter ido um pouco mais para cima, mas o 8º lugar é uma posição honrosa para esse livro que traz uma lição muito importante para os nossos dias atuais, o seu Devagar. Em 7º lugar, continuamos no campo das não ficções. Um livro especialíssimo, é um livro que, como eu citei quando eu falei desse livro, ele tem uma vantagem, né, sobre a maioria dos livros que estão colocados aqui. Ele é um livro
sobre livros. Então, para alguém que ama livros, ler um livro sobre livros é você amar duas vezes aquela leitura. Então, estou falando aqui de Interfaces, Literatura, Mito, Inconsciente e Cognição, da pesquisadora Maria Luísa Ramos, professora de literatura da UFMG. Grande livro, livro especialíssimo, né, um livro de ensaios, um livro que busca decodificar, né, interpretar as obras literárias, aqui passando por José de Alencar, passando por Carlos Drummond de Andrade, ou seja, a poesia, né, a interpretação da prosa já em si já é desafiadora, já abre tantos caminhos, tantas portas, e a interpretação da poesia, então, nem se fala. Então aqui nós temos um livro que faz isso de uma maneira excepcional. Como eu já tinha tido a experiência de ler anteriormente o livro da Neva Cadota sobre a Clarice Lispector, aqui eu tenho novamente a experiência de ler uma pesquisadora do mais alto quilate, se debruçando sobre literatura, se debruçando sobre livros, sobre obras clássicas, sobre autores clássicos, e buscando entender, buscando extrair desses textos e desses autores o que eles têm de melhor, né, para a interpretação de nós, os seus amados leitores. Então está aqui Interface, da Maria Luísa Ramos, excepcional livro, não só sobre os seus estudos no campo dos autores e das obras, mas também estudos específicos que ela faz aqui com relação, por exemplo, à representação da morte na literatura, toda a questão do tarô também, existe um estudo interessante sobre o tarô aqui nessa obra. Então é uma obra que, assim, multifacetada, diversa, heterogênea, mas essa heterogeneidade ela é perpassada pela qualidade do texto e pela qualidade do conteúdo que a Maria Luísa apresenta nesse livro aqui. Então, ficou aí na nossa 7ª posição, o Interfaces, da Maria Luísa Ramos. Excepcional livro. Vamos aí para o 6º lugar. Esse 6º, ainda no campo da não ficção, e aí indo por um lugar muito próximo de onde viemos com Interfaces. Né? Principalmente quando a gente pensa no tarô, pensa nas interpretações, pensa na decifração que a Maria Luísa se propôs a fazer no campo da literatura. O nosso 6º lugar, ele se propõe a fazer isso no campo da psicologia e no campo aí de atuação de um dos maiores psicólogos aí do nosso tempo. Eu estou falando aí aqui do querido Carl Jung, e aqui com o Ira Progoff, que escreve o seu Jung's Psychology in its Social Meaning, né? A psicologia de Jung e seu sentido, seu significado social. Então esse aqui é um livraço, apesar do tamanho, pequenininho, pocket, mas é daqueles livrinhos que pesam 1 tonelada. Muito bom o texto, não só o texto da apresentação do Jung, da vida dele e de como a vida dele interfere no seu trabalho, mas principalmente o salto teórico que o Ira Progoff faz aqui, de levar aquela discussão, que eram discussões da psicologia, do indivíduo, para o campo da sociologia, para o campo da sociedade, da coletividade. Então esse salto interessantíssimo, vale muito a leitura, não só para aqueles que querem conhecer o Jung, querem conhecer os conceitos básicos de Jung, persona, ânima, ânimos, né, inconsciente coletivo, mas querem ir um pouco além, querem um pouco, né, aprofundar um pouco mais numa linha que não é, vamos dizer assim, não é tão familiar, né, para quem se debruça sobre a psicologia, que é uma ciência que está mais focada no indivíduo, né, na psique do indivíduo, mas aqui o Ira Progoff se lança aí numa audaciosa tarefa de mostrar como essa psicologia, como esses conceitos do Jung no campo da psicologia podem ter sim, podem servir como chave interpretativa de comportamentos sociais. Então, é excepcional o livro, não é à toa que está aqui no nosso 6º lugar de melhores leituras de 2023. Partindo agora para o top 5, né, os 5 melhores livros. Agora a coisa começa a estreitar aqui, começa a ficar apertada. Eu diria que desses 5 livros, os 3 iniciais poderiam estar em soluções diversas, ou talvez os 2, né, o 5º e o 4º poderiam se alternar, mas eu acho que talvez o 1º e o 2º estão bem mais consolidados nas suas posições, mas de qualquer forma são 5 livros excepcionais, que eu adorei ter lido em 2023. O 5º livro é um livro de um autor também conhecido, um autor que eu gosto bastante, um autor que eu já me debruço sobre ele, já tenho algumas outras leituras dele, pretendo fazer mais leituras dele, inclusive está nas nossas metas literárias de 2024, ler mais um livro desse grande autor, desse grande sociólogo norte-americano, que é o nosso Richard Sennett, e aqui comparecendo na 5ª posição do nosso ranking com o seu Respeito. Esse é um livro particularmente interessante, é um livro que trata muito da perspectiva do Richard Sennett,
né, de suas memórias, de seus flashbacks, de suas recordações sobre a sua própria vida e como as alterações, né, como a contraposição entre as suas recordações e o momento atual permite com que ele faça análise sobre o ponto de vista social das mudanças que aconteceram nos Estados Unidos em relação às desigualdades e a precarização, inclusive, dessa interação social, né? desse lugar, desse papel que o trabalho tem na condição do status social dentro da sociedade americana. Mas é claro que a gente pode fazer muitos comparativos e muitas analogias com a nossa própria sociedade brasileira. Então aqui nós temos um belíssimo trabalho de sociologia, um trabalho que não tem aquela postura de afastamento e de distanciamento do objeto de pesquisa, mas o autor se coloca nessa posição de assim, eu também estive lá, eu também fui um dos moradores do Cabrini Green, esse grande conjunto habitacional de Chicago, e sei o que eu vivi naquela época e olho para as pessoas que estão lá no Cabrini Green hoje e vejo diferenças. E o que essas diferenças em relação à minha vida, em relação à minha experiência no Cabrini, o que é que elas mostram? Não do ponto de vista individual, não do ponto de vista pessoal, mas o que elas mostram em termos de restauração da vida social nos Estados Unidos. Então, de certa maneira, guardada as devidas proporções, é um pouco do que faz o Ira Progoff, que a gente acabou de citar aqui, trazendo o aspecto psicológico e levando ela para uma avaliação no campo social. Aqui também eu vejo um pouco isso aqui que o Richard Sennett faz nesse livro. Tirar um pouco da sua experiência pessoal e levar isso para o campo da análise social, né? De uma análise mais ampla a partir de suas experiências. Então, excelente livro, vale muito a pena, parrudinho também, 300 páginas, mas delicioso, muito bom. A linguagem de Richard Sennett, né? Como eu comentei quando eu falei do livro no nosso panorama, tem suas peculiaridades, tem seus baquezinhos, seus embates aqui eventuais de interpretação, mas assim, vencidos esses embates, a leitura é muito prazerosa e muito valorosa. Então ficou aqui, não é à toa que ficou aqui no nosso 5º lugar do ranking de 2023, melhores livros. 4º lugar, esse livro certamente poderia estar em 1º lugar, né? Certamente estaria em 1º lugar em várias listas aí de livros lidos, né? Certamente não poderia ficar, né, fora desse top 10. É um livro clássico, é um livro que todo mundo precisa ler, todo mundo é quase que parada obrigatória em qualquer repertório de leitura. Eu demorei para ler esse livro e finalmente consegui ler em 2023 e não tinha como não ser uma das grandes leituras de 2023, que é esse aqui, A Política de Aristóteles, né? Afinal de contas, quem pode se dar o luxo de tentar entender a sociedade, tentar se debruçar sobre as questões sociais, sobre as questões políticas, sobre as questões econômicas, sem ir na base de quem estava um dos primeiros a analisar isso de uma maneira, com uma reflexão tão elaborada, tão brilhante, como a que Aristóteles faz aqui nesse livro que é super clássico aqui, mais clássico do que isso aqui, impossível. Aqui, a gente certamente vai fazer um livro específico, um vídeo, melhor dizendo. A gente vai fazer um vídeo específico sobre cada um desses 10 livros aqui, né? Não tem porquê, são livros excepcionais que merecem um olhar realmente mais debruçado sobre eles. Esse aqui é o que eu sempre digo. Fiz um comentário rápido no nosso vídeo panorâmico, falando sobre a questão das comparações entre as constituições de locais diferentes, né, que o Aristóteles usa como base para esse livro aqui. Mas esse livro vai muito além disso, né? Esse livro tem algumas questões, inclusive algumas questões bastante polêmicas, como várias declarações do Aristóteles aqui em relação à escravidão. Me chamam muito a atenção, né, a forma como ele defende aqui a naturalidade da escravidão. Evidentemente, a gente tem que colocar o livro dentro do seu contexto histórico. A gente está falando aqui de um livro de 330 a.C., então certamente era um outro mundo, mas não deixa de ser interessante contrapor, por exemplo, a visão, entre aspas, mais igualitária do Platão em A República, ainda que se fale aí de um governo de sábios, mas havia ali uma visão diferente com relação, por exemplo, à escravidão, como o próprio Aristóteles coloca aqui. Ele menciona, ele defende os aspectos da escravidão se contrapondo ao que se coloca na República de Platão. Então, tem vários aspectos, a questão da escravidão é um deles, mas certamente tem vários outros. Esse aqui é um livro que realmente a gente precisa mergulhar nele. Vale a pena, a gente tem que fazer isso. Aqui é compromisso assumido de que a gente tem que mergulhar nesse livro e aí sim, debruçado sobre ele, avaliar cada um desses aspectos. Mas, independente disso, independente do que está aqui enquanto conteúdo específico, o papel histórico desse texto, né, a sua posição dentro da história da literatura mundial, dentro da história da produção filosófica ocidental, não tem questionamento, não tem dúvidas. Esse é um dos maiores livros
já produzidos na humanidade e certamente a gente vai se debruçar sobre ele mais a fundo. Então está aqui no nosso quarto lugar, melhores leituras de 2023, Aristóteles com seu A Política. Entrando aí no top 3, e aí já afunilando aqui o nosso vídeo, indo para o final do nosso vídeo. Esse é um vídeo mais curtinho do que os outros que a gente fez, porque realmente aqui a gente está falando apenas de 10 livros de maneira mais focada, sem partir para a nossa forma da teia literária, espalhando aqui as outras referências. Então aqui vai ser um vídeo um pouco mais curtinho, mas chegando aqui no nosso top 3. Esse livro aqui eu não tenho o físico para mostrar para vocês, então vou apenas dizer o nome dele aqui. É um livro que, num primeiro momento, eu poderia imaginar que era um livro que não teria esse impacto todo, né? Não teria essa monumentalidade de conteúdo, não tocaria em tantos pontos meus nessa leitura, que parecia uma leitura simples, mas que com o passar do tempo e com o aprofundamento e com a abertura que eu fui dando a esse livro, fui entendendo que aquelas coisas tão mundanas, aquelas coisas tão banais, eram coisas que diziam muito sobre a essência do humano. Então acho que esse é o resumo desse livro aqui. Eu estou falando aqui de Os Anos, de Annie Ernaux, essa ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Então esse livro pequeníssimo, fininho, que muitas vezes parece trivial, né? Como ela mesmo chama, uma autobiografia impessoal, né? Onde ela se refere a ela mesma como ela fez isso, ela chorou, ela viu, ela estava na festa, mas esse ela, de alguma maneira, sob algum aspecto, ela somos todos nós, cada um em sua vivência, em sua experiência, em sua fruição daquele seu tempo específico, do seu tempo histórico específico. Então, vivendo o mundo, né, e vendo o mundo a partir dos seus próprios olhos. Então, de alguma maneira, os olhos de Annie Ernaux, os olhos dela, como ela se refere, né, desta mulher que ela apresenta nesse livro, de alguma maneira, são os olhos de todos nós, né, em cada um, dentro do seu tempo e vivendo a sua vida e os seus momentos. Então, é isso que talvez tenha demorado um pouco para cair essa ficha, mas quando caiu, realmente, esse livro assentou, esse livro sedimentou dentro de mim de uma maneira muito forte, de uma maneira muito, muito impactante. Então, por isso, não podia ficar de fora aí do nosso top 10 e ficar aí numa posição de excelência, porque foi uma leitura especialíssima. Feita dentro do clube de leitura normal, tornou a leitura ainda mais forte. Mas eu mostrei aqui que vários livros dentro do clube de leitura normal, a sua leitura não foi assim tão fulgurante como se poderia imaginar. Então, o fato de fazer a leitura dentro do clube certamente destaca essa leitura, coloca essa leitura num outro patamar. Mas quando, ao lado desse contexto do clube de leitura normal, a gente tem um texto como esse, Os Anos, da Annie Ernaux, então isso ganha uma potência inacreditável, do ponto de vista de impacto emocional na gente enquanto leitor. Então foi isso que eu senti quando você percebe a grandeza desse texto, justamente nos seus detalhes menores, nos seus detalhes mais singelos. Naquele almoço de final de ano de família, que vai se repetindo a cada ano, ele se repete, mas vai mudando. E nessas mudanças desse almoço, nas mudanças das conversas que acontecem, das ausências, das presenças nesse almoço, a gente vai vendo o mundo mudar diante da nossa frente. Então é isso. Eu acho que o que resume esse livro é isso. É de uma mundanidade espetacular. Né? Parece uma contradição em termos, mas é como eu vejo esse livro. De uma trivialidade, uma mediocridade espetacular. É Os Anos, de Annie Ernaux, que ficou aqui no nosso terceiro lugar de melhores leituras de 2023. Agora, a segunda melhor leitura de 2023. Esse aí foi aquela, talvez esteja aqui como segunda melhor leitura, muito pelo seu texto, claro, um texto brilhante, um texto muito bom, um texto que valeu muito a pena ler cada linha das suas mais de 700 páginas, calhamaço, fantástico. Mas eu acho que mais do que especificamente o seu conteúdo, foi a surpresa, foi a relação expectativa-realidade. A mesma relação que muitas vezes causa frustração, você espera muito de um livro e na realidade você não encontra isso que você espera. Aqui eu acho que o que colocou esse livro no segundo lugar foi exatamente o contrário. Era um livro que eu não esperava tanto e recebi uma maravilha. Estou falando aqui de Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, esse tijolo aqui de mais de 700 páginas, mas que leitura prazerosa, que leitura deliciosa dos detalhes, na história do jornalismo,
na história das figuras que compõem o jornalismo, né? Que o começo hoje esses senhores repórteres com seus paletós e suas gravatas exuberantes aí nas bancadas televisivas, aqui a gente vê esses caras ralando no chão da editora, no chão do jornal ali, né, da redação, né, atrás das máquinas de escrever, atrás dos computadores ali nos anos 80. Então tá tudo aqui do jeito que eu adoro, do jeito que eu gosto, com os bastidores, as reuniões de fim de noite, os furos de reportagem. Isso aqui é ouro puro para mim. Ouro puro, está exatamente na linha do que eu gosto de ler, e ele consegue fazer isso com maestria. E como eu disse, aqui certamente o que colocou esse livro no segundo lugar foi a sua surpresa. Ele foi um presente, aquele presente que você não espera. Sabe aquela nota de R$100 que você encontra no bolso da calça que você vai lavar. Se eu tivesse que resumir, esse seria meu resumo aqui para Notícias do Planalto. Uma agradabilíssima surpresa, de onde não esperava nada, veio esse livraço, essa leitura, uma das melhores leituras, a segunda melhor leitura feita em 2023. Notícias do Planalto, de Mário Sérgio Conte. E aí eu pergunto, o que poderia superar esse tijolo de 700 páginas, essa leitura agradabilíssima, essa leitura fantástica, surpreendente, esse presente dos deuses? O que poderia superar isso como melhor leitura de 2023? Nós estamos vindo aí de diversos livros de não ficção. Livros sobre literatura, livros sobre jornalismo, filosofia. Quem vai coroar essa nossa lista de melhores leituras de 2023 é um tremendo livro de ficção. O primeiro calhamaço lido em 2023 e o melhor livro lido em 2023, essa maravilha chamada Naná, de Émile Zola. Livro fantástico, livro que não me ganhou apenas na leitura, no texto simples, no texto fácil, no texto que a leitura corre tranquilamente, né? Você se deixa levar por essa leitura aqui, a fluidez dessa leitura, mas principalmente por esse personagem fantástico, esse personagem solar, esse personagem cuja força de gravidade atrai todos aqueles ao seu redor e atrai a nós, leitores, também, que é essa querida Naná, essa querida cortesã, essa mulher fulgurante que consegue se colocar, né, ao longo de tantas posições nesse romance, né, da dominadora até a dominada, né, daquela que exaure os homens até aquela que é exaurida na cama de um hospital. Então aqui nós temos de tudo, aqui nós temos a vida no seu esplendor, assim, a vida em todas as suas facetas, nessas mais de 500 páginas desse brilhante romance. E como eu disse, aqui, por que esse romance é tão forte? Né? Falava isso lá no comentário do Panorâmico, porque além da Naná, nós temos os outros personagens que reforçam esse poema, e cuja força desses outros personagens não apagam Naná, mas a colocam ainda, né, colocam numa posição ainda maior, né, colocam ela ainda mais poderosa, como uma personagem, uma protagonista ainda mais poderosa. Por quê? Porque os seus coadjuvantes são extremamente fortes, são extremamente significativos, são extremamente marcantes. Né? Então aqui temos o Fontan, temos a Satã, temos o Bordenave, temos tantos personagens fantásticos aqui, e temos, é claro, não posso deixar de mencioná-lo, né, com essa ênfase, o nosso querido Mufá, esse personagem que demonstra de maneira tão clara, de maneira tão bela, né, ou melhor, eu diria até assim, tão horrendamente bela, a degradação a que pode chegar um apaixonado. Então esse livro aqui é simplesmente espetacular. Então não poderia ficar de fora, não poderia ficar fora da nossa lista, e não poderia deixar de ser o primeiro lugar da nossa lista de melhores leituras de 2023, Naná, de Émile Zola. Então essa é a nossa lista, esse foi o nosso top 10 de leituras de 2023. Se você quer mais algum detalhe desses livros, eles foram comentados e aí conectados com outros livros nas 3 partes do nosso panorama literário, que já estão aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Mas eu não queria deixar de fazer esse top 10 especial. Em 2022 eu fiz muito, né, correndo ali no final do terceiro vídeo, e dessa vez não, dessa vez eu quis fazer realmente um vídeo especial para poder comentar cada um deles e falar porque cada um deles foi especial ao longo do nosso ano de leitura. Então,
Esse foi 2023, estamos fechando a página de 2023. Vamos começar a olhar para 2024, vamos começar a olhar para as metas literárias de 2024 e também começar a fazer vídeos específicos sobre esses livros e sobre os outros livros, né? Afinal de contas, temos algumas opções aqui ao meu redor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam se inscrever aqui no nosso canal para mais vídeos como esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de literatura, gosta de livros, gosta de falar sobre livros, você está no lugar certo, você está no seu ponto de encontro de livros e 10 pessoas, que é o nosso prazer em conhecer LIP. Então se inscreve aqui no canal, se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu curtida, né? Não deixe de dar o seu like, e acompanhe a gente também lá no Instagram, no @prazer em conhecer LIP, onde lá a gente continua esse papo nosso aqui sobre livros, esse papo sobre essa coisa maravilhosa que é o poder da leitura. Então é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.